Fala galera, professor Henrique na área. Nós vamos dar início às nossas aulas online, tá? Eu espero que eu consiga transmitir o conteúdo para você de forma clara, de forma que você entenda. Espero que você consiga absorver os assuntos e eu espero também que você goste, tá bom? Eu vou gravar agora para a primeira série militar, ok? Módulo 4, tá aqui, ó. Módulo 4, trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Na verdade, trigonometria básica, então eu vou trabalhar também com a lei dos senos e a lei dos cossenos, e também eu vou falar sobre as relações métricas em um triângulo qualquer, envolvendo aí o teorema de Stuart, teorema de Ceva e Menelaus, beleza? Bem, vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho esse assunto aqui. Ele é de extrema importância para você e também para o seu concurso, que é a trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Bem, de antemão, o que o aluno ele tem que saber nesse momento? O primeiro é identificar um triângulo retângulo, né? Eu fiz aqui a construção de um triângulo para você, tá bom? O triângulo ABC. E esse triângulo é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ele tem um ângulo reto. E toda vez que você vê aparecendo essa simbologia aqui, ó, tá vendo? Toda vez que você vê essa simbologia aqui, ó, você já pode afirmar que esse ângulo é de 90 graus. Toda vez que tiver esse quadradinho com esse pontinho no meio, esse triângulo é retângulo. É um triângulo que tem um ângulo reto. É justamente um triângulo retângulo, justamente porque a partir de um retângulo, quando você traça a diagonal, você divide em dois triângulos que tem esse ângulo reto aqui. Por isso ele é chamado de triângulo retângulo, tá bom? E esse triângulo, ele tem uma peculiaridade que é os nomes específicos do seu lado, né? Nós temos aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC. O lado AC, eu vou chamar esses lados aqui, ó, de Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? Então, o lado AC, ele tem um nome específico. Que nome ele recebe? É o lado que está oposto à hipotenusa. Ele é chamado de... Muito bem, isso aí, ó. Hipotenusa. Beleza? Tá lá. O lado AC, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é chamado de hipotenusa. E os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, o lado BC e o lado AB são chamados de catetos. E isso só vai acontecer, claro, no triângulo retângulo, tá? Ele tem esses nomes aí específicos. Hipotenusa e os dois catetos. Chamei a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Beleza? Tranquilo, essa parte aí você vai tirar de letra, tá bom? Agora, uma coisa específica, uma coisa importante que o aluno precisa saber sobre o triângulo retângulo, claro, é o teorema de Pitágoras. Eu não vou fazer a demonstração da fórmula, tá? Mas o teorema de Pitágoras, ele é usado todo concurso que você faz aí, o teorema de Pitágoras é uma ferramenta que você pode usar para você chegar no seu objetivo aí, para você fazer as suas questões, tá bom? O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui, ó. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, ó, mais C ao quadrado, tá bom? É isso aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Para as razões trigonométricas, né? Por que é chamado de razão, professor? Justamente porque toda razão, ela é o quê? Toda razão é uma divisão, tá? Então, razões trigonométricas, eu vou ter ali a participação dos elementos que aparecem no ciclo trigonométrico, que é o eixo dos senos, seno, cosseno e tangente, tá bom? Eu não quero que você
associe isso ao ciclo agora não. Eu só quero que você associe essas razões apenas ao triângulo retângulo, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou chamar, beleza? Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu estou pintando de verde, eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá bom? Esse ângulo aí eu chamei ele de alfa. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo no triângulo retângulo é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, olha só, o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Como eu chamei os lados ali de A, de B e de C, então qual é o valor do cateto oposto? Como é que eu identifico isso, professor? Em primeiro lugar, né? Olha só, o que é o cateto oposto ao ângulo? Imagine que esse ângulo, ele está olhando, tá? Ele está olhando para esse lado aqui, ó. Então, eu vou desenhar um olho aqui para você. Olha lá, ó. Que bonito meu olho, ó. Viu? Olha lá, ó. Tá vendo? Esse cara, esse olho aqui, ó, esse ângulo, ele tá olhando, né? Ele tá olhando para quem? Para o lado B, para o cateto B. Então, ele é o cateto o quê? Oposto, não é isso? Isso aí, ó. Cateto oposto é o lado B. E a hipotenusa vale quanto? Ah, então o seno de alfa é B sobre A. Beleza? O que é o cosseno, professor? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, vai ser o quê? C sobre A. E o que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É B. E quem é o cateto adjacente? É esse lado aqui, ó, que fica junto do ângulo alfa. Então, é B sobre C. Tranquilo, gente? Espero que você esteja absorvendo aí o conteúdo, tá? São coisas básicas, mas que vão te ajudar muito aí nas suas provas. Beleza? Bem, vamos lá. Um ponto importante a ser comentado com vocês são os ângulos notáveis, tá bom? Quais são esses ângulos? 30, 45 e 60. Por que são ângulos notáveis? Porque eles aparecem com mais frequência nos nossos exercícios, tá? E também são ângulos que a gente precisa memorizar o valor do seno, do cosseno e da tangente deles. Então, você tem obrigação de saber qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, tá bom? Existe aí uma musiquinha, né? Mas eu não vou cantar essa musiquinha aqui para vocês, mas eu vou ensinar de uma forma que você consiga absorver aí, memorizar, na verdade, essa parte, beleza? Bem, alguns já conhecem, né? Mas é o seguinte, toda vez que você tiver, né, essa tabelinha aqui desses ângulos notáveis, é só você pensar, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, eu escrevo aqui, ó, começando aqui no primeiro quadradinho, eu coloco 1. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó. Olha lá. Tudo sobre 2. E raiz para todo mundo. Olha lá, ó. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Ó, tá vendo? Então, é sempre assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz para todo mundo. Tá lá, então quanto é que vale o seno de 30? É meio. Quanto é que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza, meu ala? Tranquilo? É isso aí, muito bom, ó. E a tangente? A tangente é sempre o seno dividido pelo cosseno. Tá bom? Então, se eu pegar o seno e dividir pelo cosseno, eu vou chegar na tangente. No caso aqui, ó, raiz de 3, a tangente vai ser raiz de 3 sobre 3. Se você pega esse valor e divide por esse, você chega em raiz de 3 sobre 3.
45. Esse cara dividido por esse vai dar 1 mesmo. Então, a tangente de 45 é 1. E a tangente de 60? Raiz de 3. Como é que eu decorei isso? Bem, o cara que está no meio é 1. Então, é só você colocar 1 aqui no meio. E nas extremidades, aparece o elemento raiz de 3. Mas como é que eu vou saber quem é raiz de 3 sobre 3 e quem é raiz de 3? Olha só, meu aluno, é só você pensar o seguinte. 30 e 60. O 3 aparece aonde? Aqui, ó. Então, aqui o 3 vai aparecer também. Tá bom? E aqui não vai ter. Beleza? Então, ó, nas extremidades, raiz de 3. Como aqui aparece o 3 aparece aqui também. Tá bom? É isso. É isso aí, gente. Muito bom. Vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos, tá bom? Querido aluno, uma coisa importante que você precisa saber, cara, sobre o triângulo egípcio, tá bom? O triângulo egípcio é um triângulo aí que aparece muito nas suas provas, né? Colégio Naval, EPICAR, AFA, essas provas cobram muito, né? O triângulo egípcio, ele aparece muito nas provas. E se você souber as relações que existem entre os lados, a sua vida vai ficar muito mais fácil, beleza? Bem, qual é a ideia, professor? A ideia é o seguinte, cara, olha só. Um triângulo egípcio é um triângulo que tem os ângulos de 30, 60 e 90. Então, olha só. O que eu fiz aqui para você, ó. Eu fiz a construção de um triângulo equilátero, beleza? Vamos lá, o que é um triângulo equilátero? Isso, é um triângulo que tem os ângulos de 30, perdão, é um triângulo que tem os ângulos internos iguais a 60 e que tem todos os lados iguais, beleza? Todos os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Então, esse ângulo aqui vale 60 e esse ângulo aqui, ó, vale 60. E esse ângulo aqui também vale 60, mas eu não vou escrever ele não, porque agora eu vou fazer a construção aqui, ó, de uma altura, beleza? Altura essa que eu vou chamar de AH, é a altura. Meu Alan, a gente sabe que toda altura, o que acontece com o lado oposto? Aparece sempre um ângulo de 90 graus. Então, toda altura forma 90 graus com a reta suporte do lado oposto. Beleza? Eu vou chamar essa altura de Hzinho. Olha lá, ó. Vou chamar essa altura de Hzinho. Só que é o seguinte, esse triângulo, ele não é equilátero, então todos os lados são iguais. Se eu chamar o lado de L, o que eu vou ter? Eu vou ter esse lado valendo L, eu vou ter esse lado valendo L, e eu também vou ter o quê? Esse lado aqui, ó, também valendo L, porque esse triângulo ele é equilátero, portanto todos os lados são iguais. Só que é o seguinte, em todo triângulo equilátero, a altura ela também é uma bissetriz, ou seja, ela divide o ângulo interno ao meio. Sendo assim, se esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus, quanto vai valer cada ângulo aqui? 30, né? Porque essa cerviana também é uma bissetriz. Então, esse ângulo vai valer 30 graus. Beleza. E ao mesmo tempo que essa altura ela é bissetriz, ela também vai ser o quê? Mediana. Ou seja, ela vai dividir o lado oposto ao meio. Vou fazer de preto. Ela vai dividir o lado oposto ao meio. Então, aqui vai ser L sobre 2 e aqui vai ser L sobre 2. Tá, professor, mas e daí? E daí
que aqui vai aparecer um triângulo egípcio. Onde é que esse triângulo aparece? Bem aqui, ó. O que é um triângulo egípcio? Eu disse que é um triângulo de ângulos 30, 60 e 90. Então, eu vou reproduzir esse triângulo, ó, bem aqui, ó. Olha lá. Esse triângulo, ele aparece bem aqui. 30, 60 e 90. Que triângulo é esse? É o triângulo AHC. Esse vale 90, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 30. Olha aí, ó, o triângulo egípcio aparecendo. Então, de novo, o triângulo egípcio é o triângulo de ângulos 30, 60 e 90. E aí existe uma relação entre os lados. Essa altura vale H, esse lado vale L, e esse segmento aqui, esse lado, vale L sobre 2. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso aplicar quem? O Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou fazer bem curtinho aqui do lado, para você poder entender. Então, L ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, eu tenho, ó, L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, não é? Porque esse cara vale 2. Mais H ao quadrado. Pega esse cara e joga para cá. Então vai ficar assim, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, então, deixa a Fórmula 1 passar aqui. Então, olha só, fazendo essa conta aqui, ó, eu tenho 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Se 3L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado, então H vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Finalmente, eu concluo que em todo triângulo egípcio, isto é, um triângulo de ângulos 30, 60 e 90, o lado oposto a 30 mede a metade da hipotenusa e o lado oposto a 60 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Observe, se esse triângulo é egípcio, esse ângulo vale 30, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 90. O lado oposto a 30, olha só, observe, o lado oposto a 30 é a metade da hipotenusa. E o lado oposto a 60, que é o H, nós achamos que é a metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. Beleza, galera? Então, vamos só fazer um resuminho aqui do que eu falei até agora. Estamos falando de trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente estudou, né, o triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Lados, hipotenusa, cateto e cateto. A hipotenusa é o lado oposto a 90 e os catetos são os lados adjacentes. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E as razões trigonométricas, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Ângulos notáveis, né? Você faz a tabelinha, você tem obrigação de saber, tá? Na sua prova, aí no seu concurso, você tem que saber esses valores. E aqui a OBS foi o triângulo egípcio, né? Que é um triângulo de ângulos 30, 60 e 90. O lado oposto a 30 é sempre a metade da hipotenusa. E o lado oposto a 60 é sempre a metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. Beleza? Eu ainda vou dar continuidade, beleza? A aula, ela não para por aqui, tá? Mas no outro vídeo eu vou dar continuidade a ela. Beleza? É isso aí, tamo junto.